Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Sou a irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje, 1 Coríntios, capítulo 6. Que palavra, né? Tremenda palavra de hoje. Muito. E aqui Paulo está falando, está censurando, né? Diz aqui na minha Bíblia que ele está censurando o litígio entre os irmãos, as desavenças entre os irmãos, né? As brigas, os desentendimentos entre os irmãos. É o que Paulo está fazendo, está falando aqui, ele está condenando, né? Ele começa aqui, depois ele fala também da sensualidade, que é condenada, né? Então, são dois assuntos aqui que traz o capítulo 6. Então, vamos começar. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-los a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Amém, aleluias. Meu Deus. Ele está falando, né, que dos problemas que tem entre os irmãos e que eles levam em juízo numa pessoa que não é, né, temente a Deus para julgar a questão dos irmãos. E ele está repreendendo aqui, né? Então ele fala aqui que só de existir essas demandas, só de existir esses problemas entre os irmãos, né, já é uma derrota para os cristãos. Quer dizer, não estão vivendo a vida que Cristo determinou para nós, não é? Isso nós sabemos que nas igrejas tem. Tem irmão brigando com irmão, tem no meio da família, irmão brigando por causa de herança, por causa disso, daquilo. Os irmãos da igreja também, né? Então alugou a casa para o fulano não pagou, emprestou, vendeu uma coisa para o irmão não pagou, e aí vai, né? Quer dizer, só de existir essas coisas, quer dizer, não, já está errado. Agora, quanto mais levar em juízo. Quer dizer, a igreja, ele está dizendo aqui, a igreja tem que tomar essa posição, né? Agora, a igreja hoje, se o pastor falar alguma coisa, não, o pastor está do lado do fulano, né? Contra. Então, é complicado, é complicado. Mas, olha só o que ele fala. Só de existir demanda, esse tipo de demanda já é completa derrota para vós. Por que não sofreis ante a injustiça? Por que não sofreis o dano? Gente, isso aqui é tremendo. Quer dizer, se o outro me deve, se o outro está errado para comigo, eu sofro o dano. É melhor eu sofrer o dano do que eu ir para frente com aquilo ali. Quer dizer, quem sofre o dano é o que está mais santificado, é o que está mais com Deus, não é? E é isso que Deus quer, Ele quer o nosso coração por completo, Ele não quer que haja no nosso coração esses tipos de sentimentos. Eu me lembro, não que eu seja santa, não sou santa, estou longe disso e eu tenho muitos erros, mas eu me lembro, nós vendíamos cesta básica e tinha muitos clientes. E tinha aqueles que, né, depois parava de pagar e uma carteira de cobrança enorme. Me lembro quando nós fomos parar mesmo de vender, eu catei aquela carteira de cobrança, né? Ergui aos céus, abençoei aquelas pessoas, abençoei elas, né? E destruí aquela carteira de cobrança. Por quê? Não é porque eu sou boazinha, não. Não
a receber mesmo, né? A pessoa já está no Serasa, no Ceproc, já está em tudo, né? Não tem condições de pagar. Aí eu ainda vou ficar no mundo espiritual, amarrando aquilo ali, para que eu também ficasse amarrada com aquilo ali, com aquele sentimento ruim, o fulano não me pagou. Eu paguei a cesta, porque eu comprei, eu paguei. Mas a pessoa não me pagou. Quer dizer, seria o meu lucro, né? E Deus nos abençoe de outras maneiras. Então, eu me lembro de fazer isso, de liberar elas no mundo espiritual. Quer dizer, se elas é digna de receber, amém. De repente, alguns era por doença, alguns era por desemprego, alguns tinham um motivo justo. Outras não, outras era por safadeza mesmo. Então, cada um vai receber de Deus, né? Mas eu liberei eles no mundo espiritual. Então, é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente sofra o dano, que a gente sofra o prejuízo, mas ninguém hoje quer sofrer o prejuízo, né? E aí depois ele ainda continua aqui, nossa, é tremendo. No 8, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos, o que é injusto? É que não tem a justiça de Deus, que não pensa conforme a lei do Senhor. Eles não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Nós somos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, porque justo ninguém é. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas ele diz aqui que aqueles que não são justificados, né, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Aí ele começa, quem é que é injusto? Quem é que não vai herdar o reino de Deus? Ele começa aqui. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomitas, eles eram muito agarrados ao dinheiro, né? Os sodomitas, eles faziam qualquer coisa por dinheiro. Não tinha, eram pessoas ruins, não tinha bondade nenhuma em seu coração. Nem ladrões, nem avarentos. Avarento é aquele que só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele não pensa em outra coisa a não ser em dinheiro. Ele vive pobre, tem muito dinheiro e vive pobre. Pobre, sabe? Não usufrui daquilo que Deus deu a ele, não abençoa ninguém. Esse é o avarento, tá? Nem bêbados, Jesus misericórdia, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, vendo aqui, quer dizer, a maioria das pessoas não vão. O que eu e você estamos fazendo para ajudar essas pessoas? O que nós estamos fazendo como igreja para ajudar esse tipo de pessoas? Porque essas pessoas não veem Jesus em nós, né? Elas não veem Jesus em nós, porque nós estamos como um mundo. A igreja hoje está como um mundo, né? E Deus nos quer por completo. Ele quer o coração. Ele quer saber dos nossos sentimentos. É isso que Deus, nós precisamos voltar a ser aquele crente raiz, aquele crente que se preocupa com o irmão, aquele crente que ora verdadeiramente. E eu estou falando isso para mim. Não estou falando para você não, estou falando para mim, Luzia. Ei! É hora de voltar às raízes. É hora de voltar verdadeiramente para Deus. Porque Deus olha o coração, não é? E Deus precisa. Senão ele não precisa de nós é que precisamos dele, né? Mas, enfim, se quisermos ir morarmos no céu, nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Verdadeiros. Porque Deus está olhando o nosso coração. E aí depois ele está falando aqui, né? Todas as coisas na sensualidade é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quer dizer, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Mas tem coisa que eu não devo fazer. Eu vou servir de pedra de tropeço por irmão, né? Eu vou contra as coisas de Deus. Então tem coisas que eu não devo. Se eu quiser fazer, eu posso, mas eu não devo, né?
nem tudo me convém. Não convém ao cristão o beber, não convém ao cristão roubar, não convém ao cristão adulterar, né? Então tudo aquilo ali, né, ser avarento, olha, maldizente, meus irmãos, que maldiz, né? Aquele que que maldiz as coisas. Então, temos que ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa boca, né? Para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquelas que edificam, Senhor. E ele continua aqui. Não sabeis, no versículo 16, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, são coisas do mundo que hoje em dia é moda, não estão nem aí, tá tudo normal. Hoje está tudo normal, né? Mas o Senhor diz, ei, quem se une à prostituta é um só corpo com ela, né? Mas quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, né, vamos nos unir ao Senhor. E ele diz aqui, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Ah, eu mando em mim. Não, você não é de você mesmo. Você não é dono do teu corpo. Quem é dono do teu corpo é o fabricante, é quem fez, né? É o Senhor. Porque ele diz aqui, porque fostes comprado por preço de sangue na cruz. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Quer dizer, sede santo como o Senhor é santo. E hoje em dia está faltando muito isso, né? Nas nossas famílias, nas nossas vidas. Então não vamos julgar o irmão, não. Vamos olhar para nós, para mim, para minha família, o que eu posso fazer dentro da minha vida, dentro da minha família, da minha casa, tá? Para que o Senhor seja santificado, para glorificar o Senhor. Então, hoje em dia, as pessoas não querem falar, porque senão vai machucar, vai ferir, né? E deixa as pessoas no pecado. Tá certo, nós temos que amar as pessoas, mas precisamos condenar o pecado, né? Amar é uma coisa e ser de acordo com o pecado é outra, tá? Então, nós precisamos nos voltar para Deus. E sempre, uma vez eu li um livro, né? Em Meus Passos, o que faria Jesus, né? Ou Em Teus Passos, o que faria Jesus, um negócio assim. Há muitos anos, é um livro muito, muito, muito antigo. Então, perguntar isso, Senhor, o que o Senhor faria? E deixar Deus falar conosco. E sofrer os danos, né? Sofrer o prejuízo e não fazer aquilo que a nossa carne quer. Amém? Mas essa parte que diz, né? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Quem é que não vai entrar no reino dos céus? Isso aqui é muito sério. Meu Deus! Aqui no versículo 6, versículo 9 e 10. Esse versículo é muito sério. Amém? Fica com Deus e que o Senhor te abençoe.